Aloha! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Conexão Superior. Aqui eu te ensino a ter um relacionamento saudável com você mesmo, com os outros e com a vida. Se você ainda não me conhece, eu sou a Su Floriani, eu sou terapeuta, inspiradora e especialista em harmonizar relacionamentos humanos. E como você está? Em harmonia? Na sua vida, na sua relação com você mesmo, com os outros, com as pessoas que estão à tua volta, no seu relacionamento afetivo, familiar, profissional, tudo envolve relação. E relação é uma troca, uma experiência de dar e receber energia. E quanto mais consciente você estiver nessa relação de troca, melhor você viverá essas experiências de troca nas suas relações, porque tudo envolve um dar e receber vibracional, um dar e receber de energia. E tudo aquilo que você envia, você atrai por correspondência. Portanto, quando você melhora a relação com você mesmo, naturalmente você começa a atrair relacionamentos melhores, porque você vai enviar essa energia mais consciente sobre si mesmo e atrair por correspondência pessoas mais conectadas com a tua vibração, mais interessadas em você, e isso faz toda a diferença. A vida vai se expandindo a partir disso, a partir da harmonia que você alcança nessas interações, nessas trocas, nessas relações que se tornam mais equilibradas. E hoje o tema desse programa é um aprofundamento sobre os eixos astrológicos. Eu fiz um vídeo recente falando da importância dos eixos astrológicos e como nós podemos trabalhar com eles, nos conectar com eles, qual a importância desse conhecimento. Porque nós conhecemos os signos astrológicos, mas pouco se fala sobre os eixos astrológicos. E é muito importante ter essa compreensão também. A astrologia é um conhecimento muito amplo, muito vasto. Ela nos oferece inúmeras possibilidades de aprendizado e de aplicação desses aprendizados na nossa vida cotidiana. E o tema dos eixos tem muito a ver com isso que eu estou falando para vocês. Como vocês podem utilizar esse conhecimento na vida cotidiana, na vida prática, na vida objetiva. E hoje a abordagem vai ser sobre um dos 6 eixos astrológicos. E o tema ficou assim: conecte-se com o potencial do eixo astrológico da harmonia para criar relacionamentos mais justos e equilibrados. Esse é o tema do programa de hoje e eu vou falar sobre o eixo da harmonia, a importância desse eixo e como ele pode impactar positivamente os teus relacionamentos, para que você alcance mais justiça e mais equilíbrio nas suas relações. Olha só que tema especial. Bom, aprofundando no tema, o que é o eixo astrológico da harmonia? Todo eixo astrológico tem uma palavra-chave e esse eixo tem a chave da harmonia. Porque o eixo astrológico da harmonia trabalha com 2 forças astrológicas. Todo eixo trabalha com 2 forças que se complementam. Elas se atraem e se complementam. E o eixo astrológico da harmonia trabalha com as forças do signo de Áries e de Libra. Esses signos se complementam. Áries é um símbolo ou um signo do elemento fogo, ele é um símbolo dinâmico, e Libra é um símbolo do elemento ar, que faz a combinação com esse símbolo do fogo nesse eixo astrológico, que na roda astrológica ele é considerado o primeiro eixo. Por que ele é o primeiro eixo na roda? Porque ele dá o impulso da roda a partir da primeira força astrológica. Então toda força astrológica terá um signo que faz o complemento. Áries é o primeiro signo da parte inferior da roda e Libra é o primeiro signo da parte superior da roda. Então esses 2 signos se comunicam
e precisam se harmonizar ou se equilibrar, porque esse depende desse. E quando eles se conectam em harmonia, há uma troca que faz essa roda funcionar de forma mais equilibrada, porque essa força complementa aquela e vice-versa, e as duas se mantêm fazendo esse processo de estabilidade vibracional. Olha que interessante que é isso, esse conhecimento. O signo de Áries trabalha com a força do fogo e o signo de Libra com a força do ar. Porém, esses dois elementos, eles são dinâmicos, são elementos elétricos. Então, esse eixo astrológico, primeiro, que é o eixo da harmonia, ele vai mover a roda da vida, ele vai gerar esse impulso, esse start, essa iniciativa. E é essa energia que vai nos direcionar para os nossos relacionamentos de uma forma mais equilibrada. É essa força que vai nos fazer compreender a importância das nossas relações. Tudo isso está contido no nosso processo de autoconsciência ou de desenvolvimento evolutivo. Estamos aqui para termos mais consciência de quem somos e para direcionarmos essa energia que nos habita de uma forma mais atenta. Nós temos que compreender as forças que nos habitam e que nos movem e que nos conectam com as outras forças que estão também se movimentando nessa realidade. Faz toda a diferença quando há essa compreensão. E qual a diferença desse eixo, do eixo da harmonia, para os outros eixos astrológicos? Porque são 6 no total. A diferença é que esse eixo, ele gera o impulso da roda e ele depende principalmente da consciência individual de cada pessoa, porque Áries representa isso. Quem é você? Você tem consciência de quem é você e de como você se movimenta nessa realidade? Como você movimenta a sua energia aqui? Consciente de quem é você ou inconsciente? Porque isso faz toda a diferença. Quando você move a sua força de impulso, de iniciativa com consciência, você gera ações assertivas. Quando você movimenta essa energia de forma inconsciente, as suas ações não são assertivas. Tudo aqui é polarizado. Se você não está agindo da maneira adequada, você está agindo da maneira errada. Isso é bem simples. Portanto, é muito necessário observar como você está direcionando essa energia individual, porque ela será absorvida pela energia que a complementa, que é Libra. E Libra é o símbolo da harmonia, é o símbolo da justiça, de tudo aquilo que se encaixa em perfeita harmonia num sistema de troca, de dar e receber. Essa energia não pode avançar o espaço dessa. E essa também precisa se posicionar para ser respeitada dentro do seu espaço. Então esse é o tema desse eixo astrológico da harmonia, que fala das forças de Áries e Libra trabalhando de forma equilibrada por associação. Basicamente isso representa você conectar com a energia de uma outra pessoa de forma equilibrada, justa, equânime, onde não tem interferências, invasões no campo da outra e também você não permite que haja invasão no seu campo vibracional. Então, por que compreender o eixo astrológico da harmonia é tão importante para a sua vida e para você alcançar relacionamentos mais justos e equilibrados? Porque você tem como observar se você está usando bem esses recursos que habitam você. Quando você trabalha com esse eixo, quando você compreende e trabalha com essas forças, você consegue observar se você está realmente movimentando essas forças de maneira adequada ou não e a repercussão que está acontecendo a partir desse movimento que você está gerando. Olha só como tem recursos aqui para nós nos observarmos e compreendermos se nós estamos fazendo uma expressão adequada nessa realidade ou não. A astrologia é um grande facilitador desse processo, porque ele traz as chaves de forma lógica, ele nos faz compreender o que realmente é importante e relevante para o nosso desenvolvimento aqui e para a nossa evolução se manifestar. Então, por que é importante investir tempo e dinheiro
para você conhecer esses eixos astrológicos, mas especificamente trabalhar com esse primeiro eixo, que é o eixo da harmonia. Porque isso fará toda a diferença na sua vida. Quando você se dedica a um conhecimento, quando você investe nele, é porque você realmente está interessado em evoluir, em fazer um aprimoramento e compreender como as coisas funcionam. Porque o que resulta desse interesse, desse investimento do seu tempo ou até de recursos para esse desenvolvimento consciente é um sentimento de maior encaixe. Ó. A sua energia ela vai se encaixando dentro dessas polaridades e naturalmente um resultado melhor acontece, porque você passa a expressar o que você tem de melhor e que antes você desconhecia. E qual o maior benefício do trabalho com o eixo astrológico da harmonia? É você ter essa clareza de quem é você e de quem são as pessoas que chegam até você para essa troca, para esses relacionamentos acontecerem. Você consegue identificar melhor quem vem e fica na sua vida, quem vem e passa. Você não se apega, você não cria dependências, mas você observa esses encontros e compreende por que eles estão acontecendo. Porque eles estão acontecendo a partir de você, daquilo que você está vibrando e atraindo. E você tem que compreender essas repercussões. Por que aquele encontro gerou essa situação na sua vida? Por que esse encontro gerou esse desafio na sua vida? Por que esse encontro aconteceu e gerou essa facilidade na tua vida? Tudo é sobre você. É você que atrai, é você que escolhe o que você quer viver. Você que decide quem fica e quem vai, desde que você faça tudo isso em harmonia, respeitando esses encontros, esse tempo necessário para algum aprendizado que irá acontecer quando esses encontros acontecem. E quais as vantagens alcançadas no trabalho consciente com o eixo astrológico da harmonia? Quais as vantagens? Primeiramente, você passa a se compreender melhor, você passa a ter mais consciência de si mesmo, de quem é você e daquilo que você quer para a sua vida. Isso fica muito claro quando você trabalha conscientemente com esse eixo. E ele desenvolve a tua capacidade empreendedora, ele desenvolve esse impulso de maior coragem, de maior iniciativa, de movimento, porque a força de Áries, que é uma das duas forças do eixo da harmonia, ela é uma força de iniciativa. Você não pode ficar com essa força estagnada dentro de você, porque você veio aqui para desenvolver a sua capacidade individual, a sua consciência, quem é você, para você reconhecer a importância da tua individualidade. Só que tudo isso depende do que você quer, do seu desejo, o que você quer manifestar, o que você idealiza para a sua vida. Essa força está ativada de forma consciente em você ou não? Porque a partir desse movimento, dessa geração de energia, você atrairá as correspondências. É a partir disso que a vida começa a trazer o reflexo, as repercussões, os encontros, as oportunidades, os parceiros que chegarão para a sua vida, os amigos, os sócios, um relacionamento afetivo, um casamento, não importa, você atrai o que você quer viver em termos de troca. E quando você está trabalhando conscientemente com esse eixo, você abre esse campo de atuação, você abre esse campo de relação de você com o outro. Então os benefícios são esses, você passa a compreender melhor essa ordem natural e movimenta a sua energia, não deixa ela estagnada. Você consegue ter inspirações para manifestar os seus ideais, aquilo que você quer de fato. E qual o melhor momento para fazer o trabalho com o eixo astrológico da harmonia? Qual o melhor momento? Quando você compreende que você precisa fazer algo diferente do que você vinha fazendo. Quando você percebe que alguma área da sua vida está paralisando. Quando você percebe que não há harmonia na sua vida, não há equilíbrio, quando os seus relacionamentos
não trazem uma boa correspondência, ou quando você tem uma grande dificuldade em se relacionar, em compreender a importância do outro na sua vida, mas também de compreender a tua importância na vida do outro. Tudo isso são temas do eixo 1. E quando você ativa conscientemente esse trabalho interior, porque esse é um trabalho vibracional, é um trabalho com a tua energia. Essa energia te habita. Se você deixa ela estagnada, nada acontece. Mas quando você a movimenta, muita coisa acontece. Eu vou aproveitar e deixar aqui um exemplo, né, de uma cliente, porque são muitos exemplos, tem muitas pessoas que estão fazendo esse trabalho e estão vendo os resultados positivos acontecendo. E olha que está sendo rápido, viu, pessoal? Não é uma terapia muito morosa, não, tá? É uma terapia mais dinâmica, porque ela é uma terapia vibracional, é uma terapia de energia, e quando você decide mexer na tua energia, tirar a tua energia daquela estagnação, daquele estado de indolência, procrastinação, com a tua energia, você percebe essas mudanças acontecendo e rapidamente. Por quê? Porque a tua consciência está ativando esse movimento, esse desejo de mover a sua energia, de sair dessa área de estagnação. E o caso dessa cliente é bem curioso, porque ela é sócia de uma outra pessoa, ela tem um negócio, ela tem um empreendimento com uma outra pessoa. E ela é uma pessoa mais reservada, é uma pessoa não tão empreendedora, não tão expansiva. Ela é uma pessoa mais reservada, mais contida, mas é uma pessoa muito boa na área administrativa, na área mais prática, né, operacional da empresa. Mas a pessoa com quem ela trabalha, a parceira dela nesse empreendimento, é uma pessoa diferente dela, com esses traços mais dinâmicos de empreendedorismo, de expansividade. Ela é uma pessoa de inovação, de linha de frente. Bom, elas assumiram essa sociedade juntas, mas havia ali uma certa tensão nessa sociedade, porque essa pessoa mais dinâmica puxava muito essa pessoa. Ela queria que essa pessoa participasse com ela de todas as atividades, de todas as ações, de todos os eventos, de tudo aquilo que estava acontecendo, mas essa outra pessoa não estava se sentindo muito confortável com essa dinâmica toda, porque ela não gosta muito de se expor, ela não é uma pessoa tão sociável, tão aberta, ela não se sente tão confortável nesses eventos. E ela começou a se sentir um pouco desencaixada desse papel dela na sociedade. E ela começou a desmotivar. Olha que interessante. O empreendimento delas ia muito bem, mas ela estava desmotivada por causa da relação com essa sócia, na qual ela não conseguia comunicar que aquelas atividades para ela não eram atividades muito motivacionais e inspiradoras. Bom, nesse trabalho terapêutico que ela passou a fazer, em um determinado momento ela trouxe esse tema e nós observamos, né, por que isso estava acontecendo. E ela decidiu trabalhar com esse eixo para ajustar essas questões e principalmente para ela conseguir se posicionar, porque esse é um ponto interessante do trabalho com o eixo da harmonia. A pessoa ela tem que se mover na direção do outro, chegar na linha, no ponto do equilíbrio da relação e comunicar. Esse eixo ativa a comunicação assertiva, que é a comunicação que tem que partir de cada pessoa com o intuito de gerar bem-estar, harmonia, soluções, ajustes. Essa comunicação, ela é uma comunicação que gera solução. E essa garota passou a trabalhar com o tema desse eixo da harmonia para ela conseguir se posicionar na relação, para ela conseguir expressar o que ela sentia. Porque, como ela é mais sensível e mais reservada, ela tinha dificuldade de se posicionar. Ela ficava preocupada com o que a outra pessoa ia pensar sobre ela, sendo que ela é uma pessoa muito competente também, mas a competência dela é diferente da parceira. E ela compreendeu isso. Ela compreendeu, até compreendendo o perfil astrológico dessa parceira e o dela, identificou esses pontos, essas diferenças e decidiu ter uma conversa com a parceira para esclarecer esses papéis dentro da sociedade. E quando ela decidiu fazer isso, ela foi surpreendida
pela forma como essa parceira acolheu ela nesse diálogo e deixou-a muito tranquila, fazendo ela compreender que estava tudo bem, que ela reconhecia os talentos dela, os valores dela e que ela ia respeitar essa opinião dela, esse desejo dela de trabalhar dentro das áreas que ela realmente gosta, se sente inspirada e motivada, e que ela realmente não precisa estar participando de todas as atividades sociais da empresa, já que esse não é o perfil dela. Em algumas atividades específicas, pontuais, sim, mas ela não precisaria estar participando de tudo, porque isso estava gerando um desgaste, uma desmotivação, a ponto dela até pensar sobre se havia realmente, né, uma motivação maior para ela estar naquele empreendimento. Olha que interessante. E ela conseguiu equilibrar isso, ela conseguiu resolver essa situação, ela conseguiu definir com mais clareza o papel dela, o papel das duas, e passaram a se fortalecer ainda mais nessa sociedade. Então, isso é um exemplo de uma pessoa que, trabalhando com a consciência dentro desse eixo, conseguiu liberar essas duas forças astrológicas que trabalham associadas. A força de Áries, que representa a autoconsciência, quem é você e como você precisa se posicionar nas suas relações. E também compreendendo a força complementar, que é Libra, que é a força da harmonia e que tem como base a comunicação assertiva para que esses acordos aconteçam de uma forma clara, de uma forma justa, de uma forma respeitosa. Um exemplo de uma cliente que, fazendo esse trabalho de forma consciente, conseguiu fazer esse equilíbrio, encontrar esse ponto de justiça na sua relação profissional com a sua parceira, com a sua sócia. Olha só, muito legal. E então, de quanto em quanto tempo, né, é interessante fazer esse trabalho? Porque essa pessoa, ela trabalhou com esse eixo, já teve esse resultado positivo, porque toda vez que você faz um trabalho com o eixo astrológico, você depois faz uma prática complementar para você perceber a mudança que acontece, porque esse é um trabalho vibracional. Quando você está trabalhando com essa informação, é importante você se envolver com ela para você perceber o que acontece com você quando você mexe com a sua energia. Que geralmente nós somos muito acomodados, né? Nós ficamos muito no piloto automático e não observamos o que acontece. Só que quando você faz esse trabalho de uma forma mais consciente, mais comprometida, você começa a ver a repercussão desse trabalho na sua vida. E principalmente quando você faz essa prática por uma intenção definida. Você fala, não, eu quero fazer isso porque eu estou com essa dificuldade ou enfrentando esse desafio. Fica mais fácil ainda você observar o resultado. Ou seja, o teu nível de percepção se amplia com a prática. Mas essa prática, ela tem que ser uma prática que você aplica na sua vida, você incorpora essa prática na sua vida, porque é sobre você essa mudança. E você precisa se envolver com essa prática para perceber o que está acontecendo. E assim, esse equilíbrio começa a se manifestar gradualmente em todas as áreas da sua vida. Mas, especificamente, isso pode estar sendo dirigido pela tua intenção para alguma área. E é nessa área que você perceberá a repercussão. Mas é você que determina quando você começa a fazer esse trabalho. E o melhor momento é quando você identifica que é necessário fazer um trabalho dessa natureza e se envolver com ele para ver o resultado, tá? Então, a periodicidade desse trabalho depende muito da tua necessidade. Mas quando você ativa um trabalho dessa natureza, você, depois de 3 ou 4 semanas, o ideal seria você fazer um retorno, observar o que está acontecendo e, se necessário, fazer uma nova ativação para você ir mais fundo nesses temas se você ainda não alcançou o resultado que você idealizou, tá? Mas é uma terapia com mais profundidade e a indicação dela é que você faça uma consulta a cada 3 semanas. Então, basicamente, uma vez por mês você precisa se envolver com esse trabalho e observar o que vai acontecer na sua vida durante esse período de 3 semanas, de 21 dias pós ativação da prática e as repercussões que estarão surgindo ali, e depois você retorna para avaliar o resultado disso e a necessidade de ir mais fundo nesses temas
ou mudar o seu tema de trabalho com um eixo astrológico. Olha só, não é demais? Eu acho esse trabalho sensacional e o resultado que ele traz também é incrível. Muito bem, e quando as pessoas mais erram ao iniciarem esse trabalho com os eixos astrológicos? Quando elas não fazem o que eu estou falando para vocês, quando elas não se comprometem com a prática de autoobservação delas e de conexão consciente com essas forças astrológicas que estão nelas. Tudo é energia aqui, tudo é vibração. Se você não está consciente, dirigindo a tua energia para essa intenção definida, você não percebe o que está acontecendo. Você entra no piloto automático da sua rotina, das suas obrigações, dos seus compromissos e perde, né, o melhor dessa experiência. Portanto, é necessário você se envolver com isso. Porque se você quer um resultado, você tem que estar atento àquilo que você está fazendo. Não adianta você fazer algo aqui e dispersar o teu foco ou flertar com muitas outras possibilidades. É algo que eu observo muito no processo terapêutico. Às vezes as pessoas, elas buscam muitas terapias simultaneamente. Elas fazem 2, 3 técnicas associadas. Elas não conseguem perceber de onde vem o resultado, o que de fato está acontecendo. Porque elas abrem, né? Muitas vezes na ansiedade de ter um resultado rápido, elas fazem muitas coisas associadas e elas não conseguem perceber o resultado de cada uma delas. Né? Às vezes até uma interfere na outra, porque a informação muitas vezes ela é um pouco divergente, ou a questão vibracional também, dependendo do que é feito. Então é importante focar. Quando você decide fazer algo, foque naquilo, se envolva com aquilo, mergulhe naquilo, faça aquilo fazer parte da tua vida por aquele período de tempo, porque é assim que você absorverá o melhor resultado dessa prática. Tudo é assim, né? Tudo que você se envolve de uma forma muito plena, né? Muito inteira, traz um resultado pleno e inteiro também para a sua vida. Então se envolvam com essa inteireza nas suas práticas terapêuticas, não importa quais são essas práticas, você escolhe, né? Por alguma razão, pela tua cabeça ou pelo teu coração. Mas quando você decide fazer, você precisa ter esse comprometimento, essa disciplina de observação. O que está acontecendo com você depois dessa prática? O que acontece com você depois que você ativa um trabalho com um eixo astrológico que mexerá com a sua energia? E mesmo que você faça uma outra prática terapêutica, você terá uma repercussão dessa atividade terapêutica na tua vida. E ali está o bônus, ali está a solução, ali está o resultado. Quando você sai, né, de um consultório, né, de uma terapia de qualquer natureza e passa a aplicar aquilo na sua vida. Traz aquilo para a tua realidade. É isso que faz a diferença. Do contrário, tudo se perde na rotina, no cotidiano, né, no piloto automático das obrigações do cotidiano. Tudo aquilo que você absorveu acaba sendo diluído e disperso. E aí as pessoas me perguntam, Su, mas todas as pessoas, elas precisam trabalhar com o eixo astrológico da harmonia? E eu digo que sim. Por que todas as pessoas precisam trabalhar com os temas desse eixo astrológico? Porque esse eixo fala de autoconsciência, fala de quem é você, te dá a capacidade de você compreender melhor o outro, de você sintonizar melhor com a energia do outro, porque esse trabalho envolve equilíbrio de energia, é um trabalho vibracional, é um trabalho que faz você se encaixar melhor no teu eixo. E se esse eixo, propõe harmonia entre você e o outro, todos nós precisamos de harmonia aqui para viver bem, para viver em equilíbrio. Portanto, é um trabalho essencial para todos. Para quem está em harmonia na vida, para quem já alcançou esse status de harmonia, de plenitude, de equilíbrio, não há necessidade. Mas para quem busca esse status e para quem sente que ainda pode melhorar nos seus relacionamentos essa condição de equilíbrio, esse trabalho é muito indicado para todas as pessoas, tá? E porque todos nós temos
essas forças astrológicas na nossa personalidade. Todos nós trabalhamos com as forças astrológicas, né, no nosso mapa. E tem pessoas que têm os temas, né, desse eixo astrológico mais intensificados na personalidade. Outras pessoas não têm tanto. Daí as pessoas me perguntam: ô Su, e se eu tiver muita expressividade nesse eixo astrológico da harmonia, o que acontece? Então, o que acontece se você tiver no seu perfil astrológico muita informação atuando nesse eixo, é importante você observar se você está conseguindo compor bem as suas relações. Porque muitas informações ou muita expressividade nesse eixo astrológico pode gerar tensão nos seus relacionamentos. Principalmente se você tiver ativação tanto na energia de Áries quanto na energia de Libra. Os temas desse eixo, que envolve trocas, relacionamentos, parcerias, sociedades, casamento, será um tema forte na sua vida e trará desafios. Então, se você tem desafios nessa área da sua vida, significa que você tem no seu mapa de personalidade, uma expressão forte nesse eixo astrológico. E daí é importante você conhecer como a sua energia está se expressando nesse eixo por meio do signo de Áries e de Libra e trabalhar conscientemente com essas informações, tá? Porque os efeitos de você ter muita expressão nesse eixo tem relação com o que eu estou te falando. O tema dos relacionamentos, da harmonia ou desarmonia das relações ficará muito recorrente na tua vida. Você estará muito atento, você vai se interessar muito pelo outro, você vai querer conectar com as pessoas, mas você vai buscar essa harmonia. Mas tem que observar se você está em harmonia com você, porque se você não estiver em harmonia com você, você vai provocar a desarmonia na sua relação. Portanto, você precisa conhecer essas duas forças astrológicas que te habitam, que são Áries e Libra. Olha só, eu vou dar um exemplo aqui para você de um mapa astrológico aqui de uma cliente, tá? Então aqui, ó, o mapa tá aqui e nesse mapa, olha lá, vou mostrar para você onde estão as energias de Áries e de Libra que fazem parte desse eixo da harmonia. Ó, no mapa dessa personalidade, Áries tá aqui e Libra tá aqui, ó. Então, esses dois signos representam o eixo da harmonia. A energia de Áries nessa personalidade, olha só, ela tá aqui estão os 30 graus da energia de Áries, olha só, não tem nada na energia ariana. Ela não tem nada no mapa dela na energia de Áries, certo? Mas aqui, ó, na energia que complementa a Áries, que é Libra, olha só o que ela tem. Ela tem 5 planetas aqui trabalhando associados dentro da força astrológica de Libra. Libra complementa a Áries. Áries é a consciência individual e Libra é a consciência associada com outra consciência. O que vai acontecer no mapa dessa personalidade com o tema do eixo da harmonia? Um olhar dessa personalidade muito para o outro. Ó, o foco dela será nas relações. Ela pode esquecer dela em detrimento dos relacionamentos. E ela pode se tornar uma pessoa muito codependente. Ela pode perder a independência dela, os anseios dela, os desejos dela, o lado empreendedor dela, o lado autônomo dela, porque essa energia que fala das relações é muito intensa no perfil dela. Ela tem o Sol, ela é libriana, ela tem o Sol, Mercúrio, Plutão, Júpiter e Saturno, 5 energias concentradas em Libra. Portanto, o eixo da harmonia nesse perfil é um eixo muito relevante, com uma grande expressividade na força de Libra, que pode comprometer o equilíbrio desse eixo, porque ela tem Áries vazio e Libra muito concentrado. Então, a energia dela sempre vai pender mais para o outro do que para ela. E com isso ela pode se anular, por exemplo, e se comprometer excessivamente nas relações, criando codependência. Quando acontece um problema na relação, ela se desequilibra.
ela se perde, ela não sabe como agir, e isso pode gerar uma grande influência na vida dela, do outro, né, das ideias do outro, dos desejos do outro, e ela pode ir se acomodando, mas fazendo muitas concessões, ela pode fazer muitas concessões, ela pode anular muito a individualidade dela. Isso não será saudável para ela. Ela precisa observar se ela não está fazendo isso, porque há uma forte tendência dela fazer isso, tá? E depois experimentar desconfortos, pode ter queixas dos relacionamentos, ela pode, todo o tema da vida dela ficará em torno das relações, dos desafios das relações. Então ela pode reclamar da relação, ou ela pode excessivamente necessitar do outro, da atenção do outro, e ela pode exigir isso, tá? Se ela não tem essa atenção, ela fica insegura. Bom, basicamente, olha só, os temas vão girando em torno do que está ali no perfil, né, de cada pessoa. Mas, se ela decidir, ela fala, bom, eu preciso equilibrar melhor esse eixo na minha vida, porque eu sinto isso. Ela pode dizer, eu sinto isso, que tudo que acontece com o outro me impacta mais do que o que acontece comigo. Eu fico tentando resolver a vida do outro, eu fico fazendo tudo para o outro ficar bem. E muitas vezes o outro não me compreende, o outro não me corresponde da forma como eu gostaria. Por quê? Porque ela está excessivamente indo na direção do outro. Ela não está fazendo aquilo que eu falei para vocês. Ela não está respeitando a linha do equilíbrio da relação. Porque ela não consegue se perceber na relação. Ela percebe mais o outro. Então ela vem, quando chega aqui que ela deveria parar na linha do equilíbrio, ela vai ao encontro do outro para fazer, para resolver. Tudo gira em torno das relações e da dependência que ela cria com essas relações. E ali ela poderia observar e fazer um recuo para equilibrar melhor, para ter mais consciência de quem ela é, dos outros recursos e por que ela está fazendo isso de forma excessiva. E com isso ela faz o nivelamento, desenvolvendo um pouco mais da consciência de Áries, que está bem pouco expressiva na personalidade dela, e nivelando melhor esse excesso, né, de fazer pelo outro. O que aconteceria? O outro passaria a percebê-la melhor e viria na direção dela. E dessa forma ela conseguiria compor melhor a energia dela com a energia do outro, fazendo essa troca de forma mais justa, equilibrada e harmônica. Esse é um exemplo, tá, pessoal? De um mapa astrológico aqui, nesse eixo da harmonia. Deixa eu pegar aqui um outro exemplo para vocês. Aqui no outro mapa, nesse eixo, tem menos expressão. Olha só, no mapa dessa personalidade, a energia de Áries está aqui e a energia de Libra aqui. Tá vendo aqui, ó, nos 30 graus de Áries, essa pessoa não tem nada, e nos 30 graus de Libra ela tem apenas um planeta. Então, esse eixo, para essa personalidade, não é o eixo mais expressivo, tá? Ele tem pouca atividade aqui, com essas duas forças. Tem só um ponto aqui a ser observado. Então, aqui para essa pessoa, isso não estará tão atento. Tem outros temas que serão mais expressivos na personalidade dela, mas esse tema não. Mas não quer dizer que ela não pode olhar para esse tema, tá? Porque, por exemplo, ela pode não dar muita importância para os seus relacionamentos, muito valor para os seus relacionamentos, ela pode ter o foco em outras atividades, em alguns interesses dela, mas isso não será um desejo muito grande na vida dela, né? Ela pode focar na vida profissional e pode ver uma vida mais livre, mais solta, mas os relacionamentos não chamarão a atenção dela. Mas pode ser que ela tenha um desejo de se relacionar e ela não compreende por que isso não acontece. Ó, porque ela não tem uma grande expressividade nesse eixo e ela não está interessada ou focando nisso. Qual seria a solução para ela? Olhar para esses temas, ativar essas energias desse eixo para gerar, né, uma movimentação nesse eixo que está praticamente estagnado na vida dela. Porque ela não nasceu com uma expressividade nesse eixo. Então, esses temas não chamarão a atenção dela. Outros chamarão, e esse não. Mas lá no fundo ela pode ter um desejo contido
de ter um relacionamento equilibrado com as pessoas, ou de ter uma vida mais social, mais colaborativa, mais cooperativa, mais participativa. E isso não acontece e ela não sabe por quê. E a partir disso ela pode compreender e movimentar essa energia, trazendo repercussões muito positivas na vida dela com os relacionamentos dela. Não é muito legal, pessoal? Estão curtindo aí essas informações? Eu espero que sim. E as pessoas muitas vezes elas colocam resistências, né, a fazer esse trabalho com a astrologia ou esse trabalho específico com os eixos astrológicos por desconhecimento. As pessoas não conhecem o potencial da astrologia, tem pessoas que são céticas, né, tem pessoas que não acreditam no trabalho vibracional, no trabalho com a energia. Muitas porque realmente nunca fizeram e porque já existe muitas vezes uma crença estabelecida que cria, né, essa resistência, essas objeções, enfim, tá tudo certo. Mas quando a pessoa supera essas resistências e se rende a esse conhecimento, isso toca, né, isso toca a energia dela, o campo vibracional dela, porque ela percebe que existe uma lógica nesse conhecimento. E quando ela aplica essa lógica na vida dela, mudanças acontecem. E mudanças rápidas, tá? Porque quando você faz um trabalho energético, com receptividade, com abertura, a energia movimenta muito rápido. Então, esses trabalhos, eles dão resultado muito rápido. E eu vejo muitas pessoas que têm objeções, num primeiro momento, ao trabalho vibracional, se renderem quando fazem uma consulta e sentem os resultados objetivos desse trabalho, que é tão subjetivo, mas que traz essa resposta prática e objetiva para a vida delas. É muito incrível trabalhar dentro dessa esfera. E isso representa também um equilíbrio na nossa vida, né? Porque nós não podemos trabalhar só racionalmente, nós temos que trabalhar também emocionalmente, subjetivamente, nós temos que trabalhar com a nossa energia interior. E quando nós movimentamos ela, com base num conhecimento que tem uma lógica e que te dá um resultado, você realmente acaba se rendendo e aceitando ele, trazendo esse conhecimento para a sua vida. E isso é sensacional, porque a evolução depende disso. Beleza? E para finalizar esse programa, eu quero deixar uma dica para você. Eu não sei se você já fez o seu mapa astral ou não fez, mas se você fez o seu mapa, você vai lá, procura ele, ou faz aí no programa astrológico e observa o que você tem nessas forças astrológicas, tá? De Áries e de Libra. Identifique quais são os planetas, qual é a atividade que ocorre ali, para você compreender se você está expressando bem o potencial desse eixo astrológico ou não. Porque você tem como corrigir isso, compreendendo as forças que estão atuando conectadas a esses dois signos, Áries e Libra, que representam o eixo da harmonia na sua vida. Se esse eixo ele está muito com pouca expressão, se você não tem planetas ativando esse eixo, você pode ativar as forças de Áries e de Libra pela tua consciência, porque essas forças estão ali com uma finalidade, tá? Elas têm um padrão vibracional que está ali, disponível para você. Mas para você ativar esse padrão vibracional, você precisa conhecer essas forças, como elas funcionam, quais são as qualidades positivas dela. E naturalmente trazer, incorporar essas ações, essas atitudes que se relacionam com aqueles signos, com aquelas forças astrológicas. E dessa forma você põe essas energias em movimento. É muito legal. Você pode ativar a energia de Áries positivamente, você pode ativar a energia de Libra positivamente. E se elas já estão expressivas, você tem que observar se você está utilizando elas positivamente ou negativamente, tá? Porque quando elas já estão ali, elas vão indo no piloto automático, tá? De acordo com aquilo que já está no seu perfil. E aí, muitas vezes, você pode estar usando essas forças de maneira errada, equivocada, né? Ativando os gatilhos negativos delas, porque isso também acontece, tá? Aqui, nós podemos ativar a força de forma positiva ou negativa, certa ou errada, tá? Então, depende muito de como você está envolvido e comprometido com o teu processo de desenvolvimento consciente e aprimoramento. À medida que você se conhece e aprimora as forças que te habitam, você muda a tua realidade. Ela se torna uma realidade muito melhor,
muito mais evoluída, muito mais expansiva, e o resultado aparecerá principalmente nos seus relacionamentos, tá? No relacionamento com você mesmo, você se sentirá melhor com você, nos teus relacionamentos interpessoais, que são com as outras pessoas que estarão compartilhando a jornada com você, e isso criará uma expansão, né, da tua forma de se relacionar com o mundo, levando você para se abrir muito mais, ainda mais, e sendo uma força muito mais cooperativa, participativa nos processos coletivos, né? No processo de qualquer pessoa que cruze o teu caminho. Você levará essa sabedoria adquirida, né, com todo esse desenvolvimento que você vem fazendo, ok? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Fique atento, porque eu estarei compartilhando os temas aí dos outros eixos astrológicos. Todos eles são importantes, todos eles fazem parte da nossa realidade evolutiva, e se envolva, né, com a compreensão desse eixo agora. Busca o seu mapa astral. Se você ainda não fez o seu mapa astral, faça o seu mapa astral. Se precisar de suporte, de alguma informação para compreender um pouco melhor, pode me acessar, manda mensagem para mim, que eu terei o maior prazer em te esclarecer alguma dúvida, tá? Se você ainda não me segue aqui no YouTube, aproveite já, se inscreve no meu canal, passa a me seguir. Eu tenho também um Instagram, Lotus por Suzete, lá eu falo também do meu trabalho e desses temas. Enfim, tem muita gente boa trabalhando com esses conteúdos da expansão da consciência, mas para mim realmente é uma grande satisfação, um grande prazer compartilhar esse conhecimento que fez toda a diferença na minha vida. Beleza? Então, se você curtiu esse vídeo, deixa um like para mim, compartilha com pessoas aí que possam se interessar, né, que possam ser impactadas positivamente por esse conteúdo. E eu espero te encontrar aqui, tá? No próximo vídeo. Deixa aí o seu like, se inscreve, não esquece de se inscrever e acompanha aí os próximos vídeos, ativa o sininho de notificação para você ficar sabendo quando os próximos conteúdos sobre os eixos astrológicos forem postados. Valeu, muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!